Você quer aprender a como calcular corretamente o volume de uma árvore bifurcada? Ou você prefere apresentar os seus relatórios de inventário de forma errada, com erros que não vai ser aprovado lá no final? Meu nome é João Wilson, sou engenheiro florestal há mais de 17 anos. Eu sou proprietário de um curso de inventários florestais que te ensina a ter confiança para executar suas atividades no setor florestal, seja você engenheiro florestal ou não, se você está começando do zero ou não, você vai aprender tudo isso aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, né? Vou até compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar aqui já de cara algumas situações aqui que são o seguinte, tá? Vamos lá. Imagina que você vai lá no campo, você vai fazer um levantamento de inventário florestal e você dá de cara uma situação como essa aí, né? Tem uma árvore bifurcada como essa aí, como você está vendo. Eu até separei aqui algumas fotos e imagens, né? Ó, tem uma outra foto aqui que eu achei na internet, mas imagina que você vai lá fazer o inventário florestal e dá de cara com uma árvore como essa, né? Ou até mesmo uma árvore como essa, né? Que tem lá na altura onde você vai fazer o levantamento da circunferência ou diâmetro, tem lá uma bifurcação. E aí o que você faz? Você mede as duas bifurcações, você mede só uma, você mede a mais grossa, você faz uma média, você soma os dois valores, né? O que você faz? O que você faria em cada um desses casos, tá? Então vamos lá, eu quero te mostrar aqui qual que é o jeito correto de você resolver essa situação, tá? Então, vamos entender aqui o seguinte. Imagina a seguinte situação, que você chega lá na árvore bifurcada e aí uma bifurcação tem um diâmetro de 40 centímetros, né, o DAP de 40 centímetros, e outra bifurcação tem um diâmetro de 70 centímetros. E aí o que você faz? Qual que é a maneira correta de você fazer? Vamos primeiro entender aqui o seguinte, né? Uma situação uma primeira hipótese que você talvez tenha pensado, você fazer o somatório dos dois diâmetros, né? Então, se você tem lá um fuste, né, com um diâmetro de 40 centímetros, outro de 70, uma opção, talvez você pensou em somar esses dois diâmetros para ter aqui um diâmetro total de 110 centímetros, né? Ou uma outra opção que talvez você tenha pensado é você fazer uma média dos dois, né? Se você tem um de 40 e um de 70, você fazer, né, 40 mais 70 dividido por 2 vai dar um resultado de 55 centímetros de diâmetro, né? Ou seja, um diâmetro médio aqui desses dois fustes aí. Você acha que os dois estão corretos? Você acha que até um dos dois que está só o correto, né? Então vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Em primeiro lugar, olha só, esse fuste que tem um diâmetro de 40 centímetros, se a gente fizer o cálculo, ele vai ter uma área transversal, né? Ou seja, a área da seção transversal desse fuste mais fino, ele vai ter uma área de 0,1256 metros quadrados. Já esse fuste mais grosso, ele vai ter, se a gente fizer o cálculo, ele vai ter uma área de seção transversal de 0,3848 metros quadrados. Se a gente somar os dois, né, até aqui está correto esse cálculo, a gente vai chegar aqui num somatório das áreas dos dois de 0,5104 metros quadrados. Diante disso, eu já te adianto que as duas formas que eu acabei de mostrar, seja a somatória dos fustes ou a média dos dois fustes, essas duas formas estão erradas, tá? Por quê? Por que elas estão erradas? Porque olha só, se a gente tem aqui o somatório correto, né, de 0,51 metros quadrados, se você fizer a somatória dos dois fustes, né, você vai ter aqui como se você tivesse um único fuste de 110 centímetros de diâmetro. Isso vai gerar uma área transversal de 0,95 metros quadrados, é quase que o dobro do valor correto. Então, essa primeira forma aqui, esse primeiro ponto está errado. Já a segunda forma também está errado, porque se você fizer aquela média, né, você vai chegar lá nos 55 centímetros de diâmetro, mas se você fizer o cálculo, isso vai gerar aqui uma área transversal de 0,23 metros quadrados, é menos da metade do valor correto da área transversal. Então não faça nem a somatória dos fustes, nem a somatória dos valores de diâmetro dos fustes, e também não vai ser certo, vai ficar errado se você fizer a média dos dois. Qual que é a maneira correta então? A maneira correta é você fazer esse cálculo aqui desse diâmetro que a gente chama de DAP equivalente, ou seja, o diâmetro equivalente.
Então você precisa fazer um cálculo em que você vai encontrar qual que seria um diâmetro que equivalesse a esses dois diâmetros aqui, o fino e o mais grosso, para que ficasse um valor correto. Então a fórmula que você vai utilizar é essa aqui que você está vendo, ó, tá? Não se assuste, mas porque é bem simples de se fazer. O diâmetro equivalente ele é raiz quadrada, aí dentro da raiz quadrada é o somatório dos valores de diâmetro ao quadrado. Como que fica então aqui nesse caso? Vamos entender aqui, ó. Nesse caso você vai pegar aqui, ó, o valor do fuste mais fino e do mais grosso, ou seja, 40 elevar ele ao quadrado, né, mais 70 elevar ele ao quadrado. Desses valores aqui, de 40 e 70, os dois elevado ao quadrado, cada um desses você vai fazer o somatório e vai retirar a raiz quadrada desse valor, tá? Fazendo esse cálculo aqui, ó, a gente vai ter então um DAP equivalente de 80,62 centímetros. E se a gente fizer o cálculo, a gente vai chegar nessa resultante de uma árvore que tenha DAP, né, de 80,62 centímetros, vai gerar uma área transversal de 0,5104 metros quadrados, que é exatamente aquele valor que a gente viu lá atrás do somatório das duas áreas transversais, tá bom? Então esse é o valor correto, essa é a forma correta de se fazer o cálculo de DAP, né, de uma árvore que tenha bifurcação, tá bom? Então deixa eu voltar para cá, espera aí, né? E aí, você gostou dessa dica? Você sabia que essa era a forma correta de se fazer? Você ficou em dúvida, né? Escreve aí nos comentários o que você acha, se você faria dessa forma correta, ou se você pensou em uma das duas opções anteriores que estavam erradas. De qualquer forma, escreve nos comentários o que você achou, se você já sabia disso ou não, que eu estou de olho aí para sempre responder todos na medida do possível, tá bom? É isso aí, valeu!